Me chamo Felipe Tavares, sou discente do curso de História e esse podcast é fruto de um projeto da disciplina Antiguidade Pré-Clássica. Nele, abordaremos as forças produtivas e a economia na antiga Mesopotâmia. Este o primeiro, abordarei questões historiográficas do assunto. Bom, nesse primeiro momento eu gostaria de deixar claro que abordar as forças produtivas e os aspectos econômicos da antiga Mesopotâmia não é tarefa fácil, porque, primeiramente, a documentação é muito fragmentada. Isso ocorre devido à distância temporal que há da gente para o objeto de estudo em questão. Segundo, isso ocorre porque os estudos são relativamente recentes. Os primeiros estudos que abordam esses aspectos datam da segunda metade do século XIX, mas a maior dificuldade provém devido aos antigos não sentirem a necessidade de teorizar sobre eles mesmos como nós sentimos. Um exemplo mais palpável disso é que o termo economia, no sentido atual, só foi cunhado no século XVI. E por mais que a palavra economia derive do termo latim oikonomia, a diferença de sentidos é gigantesca. O termo oikonomia para os romanos significava a manutenção de uma propriedade rural ou de uma casa no meio urbano. E isso não quer dizer que não havia economia nesse tempo, mas quer dizer que a economia ela não existia como uma atividade e não existia como área do conhecimento. Na literatura, a principal divergência entre historiadores consiste se as economias devem ser consideradas modernas ou primitivas. Os formalistas consideram que as sociedades antigas já mostravam requintes de uma sociedade capitalista, se diferenciando das atuais apenas em questões quantitativas. Elas, na opinião deles, já eram fundamentadas sobre mecanismos que governam o mercado, no caso, a oferta e a demanda. Já os substantivistas consideravam que a economia estaria incrustada no social, não respondendo ao mecanismo de oferta e demanda, mas sim a fatores de parentesco e relações de poder. Essa visão é predominante e destacam-se autores marxistas como Karl Pauline. Na elaboração desse projeto, abordamos livros didáticos escolares e materiais encontrados na internet. E, ao analisá-los, ficou evidente que muitas das vezes, ao abordar questões econômicas da Mesopotâmia, os autores se restringem à teoria marxista do modo de produção asiático. No entanto, esse modo só se desenvolveu com o advento de impérios e do despotismo. Nosso projeto não se restringirá a apenas esse período e não se restringirá à obra marxista, já que Marx não chegou a elaborar uma teoria sistematizada e acabada sobre esse assunto. E é por isso que recorremos a autores italianos, como Liverani e Zacchini. O primeiro, em sua teoria, propõe dois modos de produção. O primeiro modo, o doméstico, teve sua origem na Revolução Neolítica e suas características são uma economia de subsistência, uma não divisão e especialização do trabalho, propriedades comunitárias e uma sociedade sem classes ou castas. Já o segundo modo de produção, o palatino, teve sua origem na Revolução Urbana e suas características são o surgimento de complexos palaciais, uma especialização do trabalho, um sistema complexo de propriedades e uma diferenciação hierárquica da sociedade. O modo de produção palatino, só pode se desenvolver explorando o modo de produção mais antigo, o doméstico, o qual foi subordinado e adaptado conforme os novos interesses. Desse modo, as comunidades tribais eram resíduos de um modo de produção que tem suas raízes na pré-história, ao mesmo tempo que é a base do novo modelo de produção. Já o autor Zacchini articulou os dois modelos propostos por Liverani, e para ele,
a constituição desses dois modelos é o que produz o modo de produção asiático. E assim chegou ao fim o primeiro episódio desse podcast. Obrigado a todos que ouviram.